Oi, pessoal. O meu nome é Alex, sou professor de artes e a gente vai dar início aí ao capítulo 3. Vamos tentar entender aí sobre essa peculiaridade aí de cada artista, certo? Então, no capítulo 3, o título aí, O que interessa aos pintores. Logo de cara a gente já pode ver uma pintura aí muito legal aí do Modigliani, certo? Então, como acontece a pintura, pessoal? Vimos que desde muito tempo atrás o ser humano cria pintura. Pincel, tintas e telas são os materiais mais conhecidos dessa forma de arte. Mas a pintura não é feita só de tela. Ela pode estar em murais, por exemplo, o grafite, né, pessoal? O muralismo é muito voltado para isso. Tecido, né, que a gente usa aquela tinta acrylex, geralmente para pintar tecido, pano de prato, enfim, camiseta, madeira, certo? Alguns artistas barrocos pintavam muito na madeira, né? Dá para fazer até mesmo pirografia, cerâmica. Então, tem vários estilos para pintar, tá? Então, assim como vários locais de uma cidade, nas ruas, viadutos e nas casas. Então, essa manifestação artística da pintura, ela não é focada apenas nessa questão de local, mas sim geralzão, tá? Então desde a pintura rupestre, ele vem se espalhando e vem criando essa manifestação artística em vários sentidos, e materiais também. Em materiais você é bem amplo, é um leque enorme, tá? Então, a produzir uma obra de arte, né, uma obra, o artista geralmente tem um assunto para retratar, sentimentos para expressar, denúncias para fazer, né, essa questão mais de manifestação artística no sentido de denunciar alguma coisa, né, alguma coisa que aconteceu ou que tá no auge, né, aconteceu alguma notícia, o artista ele vai lá e vai se manifestar de alguma forma, certo? Então, esses assuntos são chamados de temas e pode ser diversos, como cenas da vida, animais, religiões, temas históricos e até sonhos e fantasia. Quando fala essa questão de sonhos e fantasia, eu acho que já entra um pouco nessa questão do surrealismo que eu vou estar explicando lá na frente para vocês, lá nos últimos slides, tá? Então, os principais gêneros da pintura. Então, na história da arte, alguns tipos de pintura foram mais recorrentes, certo? Eles também podem ser chamados de gêneros. Então, por exemplo, o retrato é um deles. Nesse gênero da pintura pode-se representar uma ou mais pessoas e algum retrato. Podemos conhecer características dos indivíduos que viveram há muito tempo atrás. Então, geralmente, os artistas eles pintavam para retratar os reis, rainhas, natureza morta, enfim, paisagem. Então não existia, pensa comigo, não existia fotografia na época. Então, esses artistas eram bem valorizados mesmo por essa questão, porque eles estavam retratando e contando a história de um povo, certo? Então, geralmente os retratos eram encomendados por pessoas, lógico, que tinham um grau maior de dinheiro, enfim. E eles procuravam esses artistas para retratar. E nesse caso também, galera, a igreja também ela pedia bastante retratos, bastante sobre a vida de Cristo, bastante coisa mais voltada para a religião mesmo para contar, tá? Então, esse gênero da pintura aí que eu tô mostrando aí para vocês é mais essa característica aí dos indivíduos que viveram muito tempo atrás, né, com o final da frase aí contando, mas existe até hoje, tá? Se você for contar aí, o retrato ele é muito forte, né, entre os artistas, principalmente aí até mesmo agora meio que desconfigurando, né? A caricatura tá muito forte também e o pessoal tá pedindo bastante, certo? Então, aí tem uma pintura aí do grande Almeida Júnior, tá? O nome da obra é Velho Imigrante. O Almeida Júnior, para quem não conhece, galera, é um pintor brasileiro que veio de família simples, né? E ele retratava essa questão das pessoas simples, dos caipira, enfim, ele voltava mais para essa questão mais regionalista, né? O Almeida Júnior, para quem não conhece aí também a história dele, ele foi um cara aí que ele foi estudar lá fora, ele representou o Brasil, tem bastante obra dele aí na Pinacoteca do Estado, acho que vocês podem dar uma conferida lá, né? Pinacoteca que fica na Estação da Luz. Então, o Almeida Júnior, ele é como se fosse um cara aí que representou a regionalidade dessa questão aí do Brasil, essa questão. Foi um cara que nasceu aí em Itu, um cara que realmente o que ele pecou na vida dele foi ter se envolvido com a Maria Laura, que foi
uma prima dele, no caso, né? Então, ninguém sabe realmente se ela era a prima dele ou se era a prima do marido, do marido dela. Então, são coisas assim que sobre a vida dele que, infelizmente, pelo fato dele se envolver com a Maria Laura, ele acabou tomando uma facada, uma punhalada na clavícula esquerda dele e ele veio a falecer. Ele veio a falecer muito novo, mas ele já tinha produzido bastante coisa aí, tanto é que eu tô falando dele aqui na História da Arte para vocês, tá? Então, Almeida Júnior, eu acho que para se aprofundar mais sobre ele, eu acho que é importante na Pinacoteca do Estado, mas tirando essa parte mais que infelizmente ele cometeu alguns delitos, né, pessoal? Digamos assim, se envolver com uma mulher casada. Ele era um excelente artista, certo? Então, tá aí um óleo sobre tela do Almeida Júnior. Como eu disse, ele retratava essa questão da regionalidade e ele era muito quieto, pessoal. Por mais incrível que pareça, ele era um artista bem na dele, bem reservado, mas ao mesmo tempo pintava muito, né? Então, continuando aqui, galera, aí tem um quadro aí, um autorretrato também da Judite, certo? Esse quadro aí se encontra nos Estados Unidos. Então, já quando o artista pinta a si mesmo, a obra é chamada de autorretrato. Por que autorretrato? Porque ela está se pintando, certo? Então, geralmente, os artistas se pintam, né? Professor, mas existem vários artistas que fazem autorretrato? Sim, com certeza. Por exemplo, Van Gogh é um deles. Tem outros artistas aí que também trabalhavam com essa questão de autorretrato e se pôr na obra, né? Geralmente, eu vou citar um artista para vocês que eu gosto muito, Eugène Delacroix. O Delacroix, ele é um artista francês, onde ele pintou uma obra muito famosa chamada A Liberdade Guiando o Povo. Essa obra aí, galera, ele deu um jeito dele se pôr na obra. O próprio Michelangelo também, quando ele pintou a obra O Juízo Final na Capela Sistina, ele se pôs na obra. Então os artistas meio que camuflam, né? Eles são contratados para fazer uma determinada obra e eles acabam fazendo um autorretrato lá bem pequenininho. Mas geralmente o autorretrato é mais essa questão de destaque, tá? Como tá mostrando aí da Judite. Então, a pintura religiosa, galera. A pintura religiosa tem o objetivo de ensinar e contar a história de santos e da própria religião. Então o Giotto é um cara aí que eu considero ele um cara que praticamente daí trouxe a perspectiva, né? Se você for contar, tem uma obra que eu gosto bastante, que é a Lamentação, é uma obra dele também. Então, o Juízo Final é uma obra que ele pintou aí na capela, galera, se encontra na Itália. Mas o que acontece? O Giotto ele tem uma historinha bem diferente também, porque quando ele era menor, ele estava desenhando umas pedras, alguma coisa nesse sentido, e um artista da época viu que ele tinha um talento e levou ele para estudar. Então ele ficou estudando lá durante 10 anos, e com o tempo ele cresceu tanto, galera, com essa questão da pintura, que a igreja começou a gostar dele e falou: não, peraí, você vai começar a retratar as cenas do cotidiano de Jesus Cristo e toda essa questão. Então Giotto, ele é o pai ele é o pai da pintura aí, né? Digamos assim, ele é um cara que representou mesmo essa questão muito forte de luz, sombra e até mesmo, digamos assim, na perspectiva. Por mais que ele trabalhava, ainda estava meio que precário nesse sentido de estudar, ponto de fuga, tudo. Mas ele acabou inserindo mesmo perspectiva aí nas pinturas dele, certo? Então o Giotto é um cara bem legal, acho que vale a pena a gente dar uma conferida maior sobre ele depois, tá? Então, nossa, esse artista, galera. O Jacques David, pessoal, esse rapaz aí, ele pintava as cenas do cotidiano aí, do Napoleão Bonaparte, no caso, né? Então ele pintava cenas históricas. Essa pintura aí se encontra na França, tá, galera? Então a pintura histórica geralmente é encomendada por governantes para exaltar suas conquistas e registros para gerações futuras. Muitas delas ilustram nossos livros de história. Então, como eu falo, eu gosto muito desse artista. Ele pintou uma obra muito legal, acho que vale a pena vocês dar uma pesquisada depois, chamado A Morte de Mahat, pessoal. Nossa,
Essa obra, ela foi retratada diversas vezes aí por pessoas copiando, tal. Ela foi ela é uma obra assim que, assim como a Liberdade Guiando o Povo do Delacroix, eu acho que ela se encaixa mais ou menos aí. E por ser um artista francês aí também, Jacques Lodavy, ele foi um cara aí que representava bastante essas questões históricas, certo? Então, continuando aqui, galera, quando a gente fala de natureza morta, eu queria deixar claro para vocês, põe isso na cabeça de vocês, galera, que natureza morta são objetos e utensílios inanimados, certo? Então aqui o termo está dizendo aqui em cima, mais um resuminho, a natureza morta retrata os seres inanimados do cotidiano, como frutas, flores, livros, utensílios domésticos. Então, o que que acontece? Eu falei de natureza morta, eu tenho que falar do Cezanne. Professor, mas existem outros artistas que fazem natureza morta? Sim, galera. Mas o Cezanne era um dos principais. Por quê? Por que que eu tô falando isso? No vestibular, provavelmente, eles vão colocar Cezanne. O Cezanne foi um cara aí um artista que ele pintou muito, né? Natureza morta. Ele é um cara também que ele negava a perspectiva. Você pode ver que parece que as frutas, os objetos, os utensílios aí estão tudo no mesmo plano, né? Então, foi um cara aí que veio a morrer. Infelizmente, eu acho que ele morreu pintando, galera. Ele tava pintando e conforme ele tomou uma chuva, ele acabou pegando uma gripe muito forte, alguma coisa nesse sentido, e ele acabou morrendo. Mas foi um cara aí que pintou bastante. Às vezes ele tinha um surto também de pegar as telas e jogar fora, sabe? Então a maioria desses artistas acabavam surtando. Eu vou citar o Van Gogh mesmo, que cortou a própria orelha. Então alguns estudiosos falam que ele não cortou, cortou apenas um pedacinho, tal. Mas são curiosidades aí sobre os artistas, certo? Então quando eu falo do Cezanne, eu acho que é importante a gente lembrar desse termo de natureza morta. Lógico que é só alguns conceitos aí, certo? Mas para resumir, natureza morta são objetos e utensílios inanimados. Acabou, a gente decora isso daí, eu acho que dá para matar bastante nessa questão no vestibular lá na frente, tá bom? Então, pintura abstrata. Galera, tem aí o Círculo Amarelo, que é uma pintura abstrata, né? Essa pintura encontra nos Estados Unidos. Mas a pintura abstrata trabalha essencialmente com formas, linhas e cores e representa elementos que não são figurativos. Certo? Como é que eu reconheço uma pintura abstrata? Galera, infelizmente, quando você olha para a pintura abstrata, tem gente que acaba enxergando formas figurativas, mas a ideia do artista não é essa. A ideia do artista é formar aquela questão do sentimento, o que ele está sentindo naquele momento, então ele vai jogar o abstracionismo na tela. Eu vou citar o Pollock para vocês, o Pollock é um artista que eu gosto bastante, que trabalhava com expressionismo abstrato, né? Vou citar também um cara chamado, deixa eu ver, tem vários, galera. Mas o Kandinsky eu gosto bastante também. O Kandinsky é um cara que trabalhava através da música e dando pinceladas também. Tem um cara que eu gosto bastante também, que é o chamado Mondrian. Nossa, o Mondrian é incrível o trabalho dele, que ele trabalha com formas geométricas, que são o vermelho, o azul, o amarelo, o preto e o branco, que são cores neutras. Ele faz um contorno, são quadradinhos, né? Ele vai desconstruindo o figurativo, né? Então ele é um cara que eu gosto bastante exatamente por isso. Mas o abstrato, ele foi difícil para ser aceito, lógico, né? Teve todo aquele processo, mas é a pintura que cresceu muito e as pessoas hoje em dia trabalham com isso, certo? Então o abstracionismo é o contrário do figurativo, né? Às vezes você pode pegar até mesmo uma obra figurativa e desconstruir. Professor, quer dizer que o Picasso é um pintor que trabalha com abstrato? Não. O Picasso é um pintor que trabalha com cubismo e ele meio que desconfigura, certo? Mas ainda dá para entender o que está ali, certo? Então, ele teve um momento na vida dele, junto com o Braque, que ele acabou indo mais para o abstracionismo aí, né, com essa formas geométricas. Mas, até então, as obras mais importantes do Picasso dá para entender. Por exemplo, o Guernica. Eu vou citar uma também que eu gosto muito, que é As Senhoritas de Avignon, né, La Demoiselle, é uma obra bem legal dele também. Então, são alguns artistas aí, certo? Agora vamos aí falar de xilogravura, certo? Então, o nosso artista pernambucano aí, né? O José Borges, né, no caso. O Borges, pessoal, ele é mais conhecido como J. Borges, né? Ele criou uma maneira única de expressar suas ideias, revelando os locais, histórias, costumes de um lugar onde vive por meio da xilogravura. Esse processo consiste de entalhar
figuras de madeira e carimbar uma peça, um no suporte, o outro suporte como papel. Aí tem um exemplo dele, né, do Jorge Borges, e ele tá pegando um pedacinho de madeira e ele tá talhando ali com uma espécie de goiva, né? E essa parte que ele tá cavando vai ser a parte onde não vai pegar a tinta, certo? Por quê? Porque ele cavou, então a tinta quando passar por cima, quando você passar um rolinho por cima, o que que vai pegar? Vai pegar a parte de cima, onde não foi cavado. Fica uma espécie de positivo e negativo, certo? Então, a partir desse momento que ele faz isso, depois ele entinta e a tinta bate no papel, né, que é uma espécie de prensa, e ele acaba formando uma arte, uma literatura de cordel. É uma arte que eu gosto bastante também. Acho que você vai encontrar isso bastante no Nordeste, certo? Então, isso daí é um artista, acho que vale a pena dar uma pesquisada maior sobre ele também. Tá, o surrealismo, galera. O surrealismo, lá no começo dos slides, eu falei sobre um pouquinho, né, sobre essa questão de sonhos. E o surrealismo é isso, tá? Então, o surrealismo é um exemplo de um movimento que reúne artistas poéticas semelhantes. Entre essas semelhanças estava a temática Os Sonhos. Lembra que eu falei para vocês? Então, os surrealistas retratavam imagens que viam em seus sonhos e também imagens de fantasia, né? E que iam além da realidade. Dois artistas surrealistas mais conhecidos foram Salvador Dalí, né, e o René Magritte, autores da obra produzida abaixo. Eu só estou dando um exemplo aí da persistência da memória, certo? Persistência da memória que o Salvador Dalí diz, né? Os estudiosos falam que ele viu um queijo derretendo, esse queijo derretendo acabou influenciando ele para ele criar esses relógios aí, esses relógios derretendo. Pessoal, o relógio derrete? Não derrete, então é coisa de sonho, certo? Então o surrealismo do Dalí é bem voltado a isso, certo? Tem um filme que eu gosto bastante do Dalí, que se chama, deixa eu tentar lembrar, é um filme, O Cão Andaluz. O Cão Andaluz é um filme bem legal dele, que mostra aquela questão da nuvem cortando a lua tal, e aí mostra também uma questão de um cara cortando o olho de uma mulher, assim, tipo, é um filme meio sombrio, mas ao mesmo tempo causa um estranhamento, certo? Aquela questão mais difícil de entender, uma questão meio de sonho e tal, e a gente fica meio se sentindo provocado pelo Dalí através do filme dele. Professor, mas quem é o Magritte? O Magritte é um pintor também do surrealismo, galera. O Magritte, eu vou citar para vocês uma obra que eu gosto bastante, que ele fez uma obra, ele desenhou um cachimbo, e ele escreveu Isto Não É um Cachimbo, que foi tema do vestibular há muito tempo atrás, tá? Da FUVEST. Então você tinha que escrever uma redação sobre a imagem onde estava escrito Isso Não É um Cachimbo, mas tinha um cachimbo desenhado. Então, na realidade, era representação de cachimbo. Então, o Magritte, ele brincava com essa questão da gente entender ou não entender, principalmente nessa questão do surrealismo, certo? Galera, é mais ou menos isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno resumo. Lógico que eu vou estar tentando se aprofundar mais aí sobre essa questão, né? Qualquer dúvida, eu acho que vale a pena você comentar ou mandar para mim, né? Eu acho que para a gente começar a entender esse capítulo 3 aí e a importância dos artistas aí nessa questão do autorretrato, nessa questão de estilogravura, nessa questão do surrealismo e de tudo mais aí que o livro, que a apostila está proporcionando aí pra gente, certo? Eu acho que a história da arte é muito ampla. Professor, mas como é que eu entendo história da arte? Eu acho que tem um livro bem legal chamado Gombrich, História da Arte, que ele mostra todo o processo aí da história da arte, desde a pintura do rupestre até próximo aí da arte moderna, certo? Não vou falar arte contemporânea, mas arte moderna, certo? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.